Paz e graça de Jesus, mais uma vez aqui, quero já desejar um dia abençoado para você e deixar um conteúdo no nosso canal Edificando Vidas com a Palavra de Deus. Sei que muita chuva, temos dias aí que tem realmente chovido bastante, mas estamos esperando inteiramente no Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele que te conhece e Ele que nos conhece. Eu quero aqui ler mais uma vez a Bíblia, a palavra a poderosa, a palavra imutável, palavra que nos dá esperança, que nos instrui, que nos ensina, mais uma vez contigo aqui, e quero dar um tema, mais uma vez, ao conteúdo que nós queremos colocar, reconhecendo nossas limitações. Todos nós temos limitações. E como que Deus trabalha com as nossas limitações? Muitas vezes nós não reconhecemos as limitações, as fragilidades da nossa vida. Eu quero aqui ler um texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, um texto, vou ler um versículo e vou explanar um pouquinho para que nós possamos entender aqui o quanto que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Deus nosso, porventura, não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse texto vai estar falando do rei Josafá, ao qual veio três povos vieram contra aquela situação, vieram contra Judá naquele momento ali. Vou ler o versículo 1 aqui. Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que estão em Jazon Tamar, que vem em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Antes disso, Josafá, o rei de Judá, naquele período, ele vai até Israel, onde estava ali Acabe, que era o rei naquele período. Ali estava dividido norte e sul, as tribos estavam divididas, e ele viu aquela peleja que aconteceu, onde Acabe perde a sua vida. Segundo teólogos, o rei Acabe foi um dos piores reis que teve em Israel. Acabe é morto naquela peleja. Josafá retorna para Judá e se juntam três povos ali, uma multidão. O texto vai afirmar que era uma multidão contra Judá. E a Bíblia vai dizer que o rei Josafá, ele temeu, ou seja, ele teve medo. O medo, em algumas circunstâncias, ele é normal. Nós temos o medo. Só que o medo não pode se apoderar do nosso coração, da nossa vida. E a Bíblia diz que ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E ali ele orou, jejuou, ali botou todo Judá a buscar a presença de Deus. E quando ele faz o versículo 12, que nós fizemos menção do início aqui desse vídeo aqui, ele faz essa oração, dizendo: Deus nosso, porventura não o julgará, porque em nós não há força. Primeira coisa, ele está reconhecendo que nele não teria capacidade, não teria força, não teria êxito, não teria condições de lutar naquele exato momento contra três povos que estavam vindo contra um. Ou seja, ele estava reconhecendo a sua debilidade, a sua limitação. E ele diz mais no texto: nós não sabemos e não sabemos nós o que faremos. Senhor, ele estava dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou esperando uma resposta em ti. Senhor, o rei Josafá, eu não sei, mesmo que eu seja um rei, mesmo que eu seja um líder, eu não sei
o que fazer. Mas ele coloca no final: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele estava esperando totalmente numa dependência total de Deus. E o texto vai desenrolar todo o capítulo 20, você depois pode estar lendo, você vai ver que quando Josafá termina a oração, quando ele se humilha perante o Senhor, quando ele reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, Deus ele se manifesta através de um profeta ali. E ali Deus fala com Josafá. E Deus entra na peleja ao ponto de dizer: Josafá, essa peleja não é vossa, é minha. E é dessa maneira que nós no dia de hoje devemos também reconhecer: não existe super crente, não existe super pastor, não existe super homem, não. Existem debilidades na nossa vida. Eu quero ler mais um texto com você nesta manhã, em 2 Coríntios capítulo 12, falando do apóstolo Paulo, que foi levado a uma visão celestial, e ali o texto vai nos falar que teve uma situação, que ele teve um espinho, uma permissão de Deus na carne, que ele roga por 3 vezes para que aquele espinho que estava na carne de Paulo viesse ali sair. Ele fala assim nesse texto aqui: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E a resposta do alto que veio para Paulo, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. O que Paulo está dizendo? Que esse Deus, ele se manifesta em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas debilidades, em meio quando nós nos humilhamos, prostramos e reconhecemos que precisamos dele, que sem ele nós não somos nada, que sem ele nós somos muitas vezes vulneráveis. E aí ele vem e ele continua dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando nós reconhecemos nossas limitações, começamos a depender muito mais de Deus e não do nosso próprio esforço, do nosso próprio intelecto, do nosso próprio talento. Deus está nos convidando a nos prostrarmos diante dele, a reconhecer as nossas debilidades e apresentar. O autor dos Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que há um Deus que conhece as nossas fraquezas, porque ele também viveu nessa terra, então ele nos conhece. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar o Senhor, e quando nós nos sentimos fracos, o poder de Cristo se manifestará na nossa vida. O poder do alto se manifestará nas nossas fraquezas, quando nós reconhecemos, quando nós entendemos que nós não somos nada e que Ele é tudo, que nós dependemos dEle, dependemos de estar no esconderijo do Altíssimo. Que possamos nessa manhã, em nome de Jesus, fazermos como Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer e nós não há força, mas estamos esperando em Ti, nós estamos colocando os nossos olhos em Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus piedoso, que Tu és um Deus de compaixão, que Tu és um Deus de misericórdia e que o Senhor irá nos socorrer. A Bíblia diz que humilhai-vos sob a potente mão do Senhor e no devido tempo Ele nos ergue. Que o Senhor te abençoe poderosamente a tua vida, que Ele te fortaleça, que Ele venha te encorajar, que Ele venha te levantar, que Ele venha te animar para mais uma caminhada em nome de Jesus.
Que o Senhor venha resplandecer o teu rosto através do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha te erguer, venha te dar graça, que o favor dele esteja sobre a sua vida. Eu quero te desejar um dia abençoado na presença do Senhor. Compartilhe, inscreva no nosso canal, faça ali o sinalzinho ali no sininho para receber mais vídeos como esse que estarão edificando a sua vida. Mais uma vez, obrigado, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.